Que a paz e a luz do nosso Mestre e nosso amigo Jesus estejam conosco aqui nessa Casa do Caminho. Que nós possamos sentir nesta noite as bênçãos que vêm do alto e caem sobre nós, como chuvas de luzes que curam as nossas angústias, que são um bálsamo para as nossas feridas do corpo e da alma. Que a gente possa entender um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre, que a gente possa seguir um pouquinho daquilo que a gente vai ouvir hoje, que a gente possa pensar um pouco mais em Jesus na nossa vida e que isso seja uma modificação para melhor nos nossos dias e os nossos caminhos ficarão mais leves. E quando a gente olhar para trás, um pouquinho por dia a gente se melhorando, a gente olha para trás e a gente vê como valeu a pena. Então agora, neste momento, eu vou convidar a todos para que fechem os seus olhos, para que a gente possa pensar no nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, que nos deu o dom, que nos deu uma fagulha do seu amor. Que possamos pensar no Mestre amado, que nos exemplificou o amor, e nos nossos anjos guardiões que estão sempre conosco. Vamos sentir eles agora, nos envolvendo com as suas asas de amor e trazendo para nós toda a alegria e toda a paz, para que possamos ter em nossos corações sempre o bem, a caridade e a boa nova de Jesus. E que assim seja. Então, meus irmãos, nesta noite, o tema que foi proposto pela área doutrinária da nossa casa é Pensa um Pouco. Ele foi retirado do livro Pão Nosso, que foi escrito pelo médium Chico Xavier, mas que ele é de autoria de Emmanuel. Então, neste texto, Emmanuel comenta um pequeno versículo do Novo Testamento, que é assim: Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Então, nesta noite, esse tema vai propor para nós, para a gente analisar sobre a nossa vida, sobre as nossas obras, o que a gente está fazendo, sobre as nossas queixas, sobre os problemas que a gente tem na nossa vida e sobre Jesus na nossa vida e no nosso coração. Então, para a gente poder contextualizar um pouco de onde vem esse versículo, né? Jesus estava em Jerusalém pregando e uma verdadeira multidão ia seguindo ele. Ali tinha seus discípulos, tinha pessoas que estavam procurando auxílio, ensinamentos, tinha muitos doentes e tinha outros curiosos também. E Jesus disse assim para eles, porque Jesus falava com as palavras que aquela gente humilde podia entender. Então, ele falava sobre pastores, sobre agricultores, artesãos, enfim, sobre o que era comum no cotidiano daquelas pessoas. E naquele dia, ele falou que ele era o bom pastor e que ele conhecia todas as suas ovelhas e as suas ovelhas o conheciam. E quando o bom pastor está na porta, ele chama as suas ovelhas para fora e, como elas o conhecem e confiam nele, elas seguem. E ele disse também que o bom pastor vai na frente e as suas ovelhas o seguem. Mas, ele ressaltou, existem alguns pastores que são assalariados e só pensam no dinheiro. E quando eles sentem a presença do lobo, eles fogem, deixando as suas ovelhas em perigo e desgarradas.
mas eu sou o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Só que aquelas palavras deixaram os judeus um pouco confusos e dividiram eles. Então, os judeus comentavam: esse homem tá louco, ele tá endemoniado, ele tá fora, a gente não deve ouvir ele, vamos embora. Mas outros diziam: como ele pode ser do demônio se ele faz coisas boas, se ele restitui a visão aos cegos? Então eles estavam intrigados com aquilo. E Jesus estava lá em Jerusalém, próximo ao pórtico de Salomão, e os judeus abordaram ele e disseram assim: fala-nos abertamente de uma vez por todas. Você é o Messias que nós estamos esperando? Messias, para o povo judeu, era a pessoa que seria o salvador deles, o libertador. Messias é em hebraico e Cristo é em grego, que significa a mesma coisa, o mensageiro de Deus, o redentor, enviado de Deus, salvador. Então eles pediram isso para Jesus e daí Jesus falou essa frase: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Então, como poderia Jesus fazer verdadeiras maravilhas, falar coisas tão belas e estar servindo ao maligno? Como eles não podiam ver? E eles até quiseram apedrejar Jesus porque disseram que ele estava blasfemando. Mas Jesus se manteve firme e disse também que reconhece-se a árvore pelos frutos. E isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44. Porque as obras falam sobre o seu autor. Quando eu comecei a frequentar o centro espírita, muitas pessoas, e vocês também já devem ter ouvido talvez, falarem que o espiritismo é coisa do diabo, que é coisa né, que ficam invocando o demônio, e até ouvi de uma pessoa muito querida que disse: imagina, os anjos não vão descer do céu e vir aqui falar com a gente, isso aí é obra do diabo. E então eu respondi assim: mas olha, se falam sobre o amor, se praticam a caridade, se pregam sobre o bem, como pode ser coisa do diabo? Então a pessoa respondeu: ah, mas é que o diabo é muito astuto. Ele mistura a mentira com a verdade. Toma cuidado. Então essas são aquelas pessoas que muitas vezes não conhecem, né, o trabalho que é feito, todo o bem que é feito aqui na casa, tanto de forma material para aqueles que precisam, como de forma moral e espiritual, para encarnados e para desencarnados. Então, seguindo no livro Pão Nosso, Emmanuel começa comentando assim, que as pessoas elas estão muito preocupadas com as tradições familiares, que a gente ainda é muito voltado para títulos, tradições familiares, e é bem comum aqui da nossa região, as pessoas mais antigas, né, costumavam dizer: mas de que família que tu vem? De onde que tu é? De que gente que tu é? Né? Era bem comum a gente falar isso por causa dessas tradições familiares. E os títulos também, eles não são importantes lá no mundo espiritual, Emmanuel comenta. Mas os laços de família e os laços de amor, estes sim são importantes. Ontem, inclusive, nós tivemos o Dia de Finados, que é um dia para que a gente possa homenagear as pessoas que já partiram, que deixaram saudade, que deixaram doendo o nosso coração. É um dia de relembrar e fazer a nossa homenagem. E a gente pode ter certeza de que eles vivem. Eles só fizeram a viagem um pouco antes da gente, mas eles vivem. E eles sentem como nós o amor, eles sentem a saudade. Eles gostam das homenagens, muitas vezes estão junto conosco quando a gente vai rezar por eles. Eles só sofrem com uma coisa: quando as lágrimas são de revolta, quando as lágrimas são de tristeza e não aceitação. Mas as lágrimas de saudade fazem bem para eles também.
Então, com relação às tradições familiares, com relação àqueles que a gente acabou deixando, né, que na verdade partiram antes de nós, a gente tem que pensar também um pouco o que nós deixaremos no coração daqueles que nos conhecem. Que obras que a gente vai deixar? Então, vamos pensar um pouco. Então, Emmanuel continua falando que os títulos e as honrarias são as coisas deste mundo e que as palavras elas têm o seu valor. Porém, as nossas obras, aquilo que a gente faz, o bem que a gente pratica, elas falam muito mais porque nós estamos usando os dons que Deus nos deu. E ele fala assim: que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade, sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? Então, Jesus não só falou, mas ele viveu as dificuldades. Ele viveu no meio de gente ignorante. Ele comeu o pão duro. Emmanuel fala aqui que ele comeu o pão duro dos pescadores. Teve contato com doutores da lei irritados, com pecadores rebeldes. E ele terminou a sua vida entre 2 ladrões. Então ele veio nos ensinar pelo exemplo. Ele testemunhou isso. Ele teve dificuldades e ele não precisava mais. Ele já era um espírito crístico quando houve a formação do nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos atrás, ele ajudou na formação do nosso planeta. Ele já era puro naquela época. Então ele veio para mostrar para nós que é possível a gente também testemunhar o amor, mesmo com as aflições do dia a dia. Porque ele começou a testemunhar o amor desde que ele nasceu. Ele nasceu longe da sua cidade natal, da sua cidade, né, que ele passou a morar depois, no meio de um curral, um lugar sujo para nascer um bebê. O seu bercinho foi o coxo dos animais. Depois teve que fugir para não ser morto quando criança, aprendeu a cultura egípcia. Voltou, né? Foi para Nazaré, começou a viver lá, perdeu seu pai quando ainda era jovem e como ele era o filho mais velho, teve que aprender o ofício do pai de carpinteiro para sustentar a família. Ele foi expulso da sua cidade quando ele começou o testemunho dele, quando ele começou a pregação da palavra. Ele foi incompreendido pelas pessoas que eram mais próximas a ele. Ele tinha fome, ele não tinha onde dormir, ele seguia curando pessoas, ensinando pessoas, ouvindo pessoas. Ele também teve as suas angústias, ele teve seus momentos de dúvida, de dor, mas ele tinha um propósito maior. Ele tinha uma missão, que era muito mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer problema que ele tivesse na sua vida. Nós temos muitos exemplos de pessoas que conseguiram se sublimar passando por dificuldades e se resignando nas suas dificuldades. E eu quero trazer para vocês um exemplo hoje, que é de um livro chamado Sublimação, que foi escrito pela médium Ivone do Amaral Pereira, considerada a maior médium brasileira. E esse livro foi escrito por 2 autores espirituais, o Leon Tolstói, que ele é um escritor russo bem conhecido por muitas obras, inclusive Ana Karenina, que é um livro bem impactante, e pelo Charles, que é o mentor espiritual dela. Então a história que a gente vai trazer hoje é a história contada por Charles, de um rei que viveu no século 40 da nossa era cristã, em um pequeno país. E esse rei, ele tinha seus 45 anos, ele era muito rico e muito belo, ele era muito inteligente. Ele tinha 15 esposas, que eram as suas prisioneiras, mas ele não as tratava mal, mas também não amava elas. Então, quando ele estava próximo a completar mais um aniversário, ele decidiu fazer uma festa. E nas festas ele ficava sentado no seu trono,
recebendo as homenagens e os presentes daqueles que vinham lhe oferecer. E ao seu lado tinha o trono da rainha, que estava vazio, porque ele estava esperando a sua preferida, e que ele ainda não tinha encontrado, mesmo tendo 15 esposas, ele não deixava nenhuma delas sentar no trono da rainha. Então, ele tinha um servo muito fiel, chamado Osman, que era cristão. Osman, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, e ele se converteu quando ele ouviu o Sermão da Montanha. E ele gostaria que Chacaran fosse também um bom cristão, para ser bom para o povo, porque ele esmagava rudemente as pessoas que deixavam ele nervoso. Então, naquela noite, Chacaran fez uma surpresa especial para o rei, porque ele acreditava que o rei, amando uma mulher, ele se tornaria um soberano mais doce, mais amigo para o seu povo, melhor para o seu povo. E depois, ao final da festa, né, ele recebeu muitos presentes, muitas apresentações, dança, música, comida, e as suas esposas estavam por ali, sentadas no chão. E então ele estava debruçado sobre uma mesa, já estava cansado, irritado, e Osman manda tocar uma música grega e diz assim: Rei Chacaran, agora foi dado para o Senhor um presente, que é uma bela joia que veio da Grécia. E o rei, esperando uma joia, né, enfim, uma pedra preciosa, e de repente entra no salão uma bela moça, vestida com véus e dançando uma música que os persas nunca tinham ouvido, e de uma forma que eles não tinham ouvido. E ela entrou no salão e ignorou o rei. E ele não era acostumado a ser ignorado, porque as pessoas sempre entravam, né, no palácio e já se ajoelhavam aos seus pés. E ele ficou irritado com aquela mulher que estava desprezando e ignorando ele. E a mulher continuou dançando e de uma forma bem sensual, e ele lá sentado na mesa. Então, de repente, ela chega, deita na mesa, pega uma cereja, morde a metade da cereja e mete a outra metade na boca de Chacaran. E ele ficou muito irritado e levantou e bateu as mãos na mesa, e as taças tremeram. E os guardas já ficaram alertas, porque eles estavam esperando a ordem do rei para chicotear aquela moça atrevida. E a moça saiu rindo, dançando pelo salão, e ele ficou intrigado com aquela moça. E ele olhou bem para ela e ela era muito linda mesmo. Ela voltou, derrubou tudo que tinha em cima da mesa, subiu de pé em cima da mesa, deu as mãos para ele e ele desceu ela do móvel para o seu lado. E então ela disse: Meu rei, eu te amo. E ele disse: Por que você é tão atrevida, menina? E ela disse: Porque se eu não fizesse isso, você não teria me dado bola. Então, imediatamente, ele sentou ela no trono da rainha e os dois se apaixonaram. E ela, o nome dela era Lígia, e ela tinha apenas 17 anos. E ela, com o seu amor, trouxe amor para o rei, e ele se tornou escravo do amor dela. E ela ajudou a fazer leis que eram mais brandas e que ajudaram muito o povo. E os dois governaram e tudo ia bem no reino. Até que um dia, em uma festa, Lígia morreu repentinamente. Ela tinha sido envenenada com uma taça de vinho. Talvez por alguma das suas esposas que foram libertas e entregues para suas famílias. Talvez por algum político que não gostava da influência dela. Então o rei enlouqueceu. Ele mandou matar a todos e torturar aqueles que ele achava que tinham sido responsáveis pela morte de Lígia. E ele enlouqueceu a tal ponto que o povo começou a sofrer com a rudeza dele, com os maus tratos dele, até que um dia ele não aguentou mais e se suicidou. Ele chegou no outro lado e foi aprisionado por entidades sofredoras, e depois de muito sofrer no inferno da sua própria consciência, ele ouviu uma voz que disse assim: É hora de voltar, porque a justiça divina deseja que você seja socorrido.
E então ele voltou e renasceu no seu próprio reino. Mas agora ele era um mendigo, escravo de senhores cruéis. E ele passou a sofrer com as leis que ele mesmo tinha feito. Ele tinha fome, ele tinha sede, trabalhava exaustivamente. Até que um dia ele adquiriu lepra e passou a ser enxotado por todos, apedrejado pelas crianças e teve que sair da cidade. Um dia, vagando sem rumo por aí, ele encontrou um homem santo que falou para ele sobre Jesus, sobre o amor de Deus, sobre a boa nova. E ele, pela primeira vez naquela existência, se sentiu acolhido e sentiu amor. Então, ele mudou e ele passou a ser cristão também. Então, preencheu seu coração com o amor de Jesus e desencarnou feliz, com Cristo ao seu lado. Lá no plano espiritual, ele pôde olhar para a vida dele, para todas as coisas que tinham acontecido na vida de mendigo e de leproso, e ele pôde perceber como aquelas dificuldades fizeram ele evoluir espiritualmente, como aquilo tinha sido bom para que ele pudesse resgatar um pouco das coisas que ele tinha feito. E agora ele já sabia orar, então ele pediu a Deus para que desse mais uma oportunidade de ele voltar para a terra. Então ele voltou em Roma, e lá em Roma ele foi um político muito influente, fez leis boas para o povo, ele não gostava da miséria e nem das injustiças, então ele foi um bom governante. E Lígia voltou nessa encarnação ao seu lado como sua esposa. Mas agora ela não era uma bailarina humilde e bondosa. Ela tinha se tornado uma mulher fútil e mundana. E assim que ele morreu, ela casou-se com um amante e ela ia nos circos de Roma ver os cristãos morrerem e se divertia com aquilo, e ela se perdeu na noite dos pecados. Então, o tempo passou e ele renasceu mais muitas vezes como sacerdote, como filósofo, como professor, como cientista. Em cada encarnação ele ia evoluindo um pouco mais. Mas nas encarnações em que Lígia estava junto com ele, ele acabava sempre retrocedendo um pouco. Então a justiça divina decidiu que ele ia deixar a Lígia um pouco afastada dele para que ele pudesse continuar o seu caminho. E ele teve seu ápice no século XVI, na noite de São Bartolomeu, quando ele morreu em nome do Cristo. E essas histórias que eu conto para vocês, este rei, o Chacaran, ele na verdade era o Charles, o mentor espiritual da Ivone do Amaral Pereira. E a Ivone era Lígia. E se quiserem ler essa história, que é belíssima, né? Contei aqui rapidamente, mas ela é belíssima. E tem outras histórias que seguem as demais encarnações, que é Nas Voragens do Pecado, que fala dessa noite de São Bartolomeu. Depois vem o Cavaleiro de Numiers, que daí são as mesmas histórias, são as histórias em sequência, nas encarnações com os mesmos personagens. Depois vem o Drama da Bretanha. Tem também um livro que é de outro autor, esses todos são da Ivone, de outro autor, que é Leila, filha de Charles. Então são muitas histórias de pessoas que se sublimaram. E a Lígia, agora nessa última encarnação que ela teve como médium brasileira, ela teve tantos padecimentos, tantos problemas, que ela conseguiu finalmente se sublimar. E agora ela evoluiu também espiritualmente. Então, a encarnação, a reencarnação, ela é uma ferramenta muito poderosa para nos auxiliar nesse nosso processo de evolução. E os problemas que a gente tem na nossa vida, eles também, se a gente souber aproveitar de uma forma que a gente não se revolte com os problemas, que a gente não sofra e não fique pensando, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que justo comigo? Eu sempre fui tão bom nessa vida. Então, se nós olharmos somente para essa existência, talvez a gente não possa ver profundamente aquilo que as lições que a gente precisa aprender nesta encarnação. E
as aflições e as tragédias e as coisas ruins, as doenças que acontecem na nossa vida, elas são para nós a porta estreita. Porque larga é a porta da perdição, disse Jesus. Mas poucos passam pela porta estreita. Muitos espíritos chegam no plano espiritual, mais de 95% dos espíritos chegam no plano espiritual sem nenhuma condição, sem nenhum conhecimento sobre a espiritualidade, sobre a sua relação entre corpo e espírito. Nós somos ignorantes com relação a isso. Então a gente precisa constantemente buscar a Jesus e a palavra dele. Emmanuel, ele segue dizendo que o Cristo, no final do capítulo ele fala que o Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes aflitos, comeu o pão duro dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejais? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Então, nesta noite, essas reflexões que trazem sobre a sublimação, sobre os problemas na nossa vida, elas nos servem para que a gente possa pensar um pouco. E o pensamento é a primeira etapa da modificação. Depois que a gente começa a pensar, tudo começa no pensamento, porque depois vem a fala e depois vem as ações. Então, se a gente puder pensar na nossa vida, nos nossos problemas, se nós temos um familiar difícil, se a gente tem uma doença grave, se a gente perdeu alguém importante da família que nos faz doer o coração, se a gente tem algum filho nas drogas, enfim, se a gente tem problemas financeiros, coisas que nos deixam triste, talvez essas são as oportunidades de a gente passar pela porta estreita e dar aquela virada de chave na nossa vida espiritual para a nossa evolução. Então a gente precisa pensar um pouco, mas pensar de uma forma diferente, pensar como oportunidade e não com revolta e com tristeza. Claro que a gente fica triste com os problemas, mas quando a angústia chegar no nosso coração, quando a tristeza vier nos nossos corações, a gente precisa pensar em Jesus. A gente precisa pensar no nosso anjo da guarda e pedir ajuda, porque nenhuma oração cai no chão. A oração que é feita de coração, que é feita da nossa alma, do nosso íntimo, desde que seja para o nosso bem e para o bem de todos, ela sempre é muito bem ouvida e muito bem acolhida. Então, Jesus, ele está sempre nos esperando, de braços abertos. Não são os braços abertos da cruz, ele não está mais na cruz. Ele está de braços abertos ao nosso encontro e nos espera também de braços abertos para que a gente possa se encontrar finalmente com ele. E para que a gente possa, nas nossas adversidades, conseguir superar e se resignar. Que nós sejamos os bem-aventurados, porque Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados vós que sofreis. No mundo tereis problemas, tereis aflições. Mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Vinde a vós, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Junto de Jesus, todos os nossos problemas, eles se tornam mais leves, mais suaves. Se a gente conseguir acreditar nele, se a gente entregar a nossa vida, se nós formos as ovelhas que acreditam e confiam no bom pastor. Então, essa era a proposta para a noite de hoje. Agora eu vou convidar os nossos amigos médiums para que a gente possa se posicionar e receber o nosso passe coletivo. Mestre Jesus, vós que sois o amor,
dos nossos dias, a luz dos nossos caminhos. Desce o teu manto de misericórdia sobre todos nós que estamos aqui hoje. Que os nossos propósitos que nos trouxeram aqui, para junto de ti, buscando a ti, buscando a tua palavra, o teu aconchego, nós sentimos saudades de ti, Cristo, e estamos aqui hoje em busca de ti. Alivia as nossas dores, alivia as nossas angústias, cura as nossas doenças. Desce sobre nós o Espírito de Deus que vem e renova tudo que é na terra, e que os nossos olhos possam ver as maravilhas de Deus na natureza, as maravilhas de Deus nos olhos dos nossos irmãos. Que possamos ser, Jesus, as ferramentas do teu amor aqui na terra, estendendo os nossos braços para auxiliar, porque quando auxiliamos, estamos nós também sendo ajudados. Todo bem que fizermos em teu nome será o nosso advogado em toda parte. Então, Cristo, muito obrigada por estarmos aqui hoje. Obrigado pela nossa casa. Enche os nossos lares com a tua luz divina, com o teu amor, e as nossas vidas com a luz e a boa nova e o entendimento. Que nós possamos seguir em paz e que o Senhor nos acompanhe, e que assim seja.